Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moré Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. E hoje estamos aqui, Baruch Hashem, para fazermos a leitura da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Devarim, Deuteronômio, né? O livro de Devarim, Deuteronômio, e a Parashá é Devarim, a primeira Parashá do livro de Devarim, a primeira Parashá, que é a 44ª porção das 54 porções que estudamos ao longo do ano. E a leitura de hoje, da quarta aliá, está no capítulo 1 de Devarim, capítulo 1, do verso 39 até o capítulo 2, Passuque 1, né? Então, a leitura correspondente à quarta aliá. Hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 15 do mês de julho do ano de 2026 e estamos no dia, já do calendário judaico, né? Estamos no dia 1º de Av, né? 1º de Av, Rosh Hodesh, né? Hodesh Tov a todos. Estamos iniciando os 9 dias, né? Do jejum, da lembrança, né? Da destruição dos templos e de outras calamidades que abateram o nosso povo, né? Então, período dos 9 dias até o 9 de Av. Então, hoje iniciamos o primeiro dia do mês de Av. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil, a você que está conosco e tem estado conosco diariamente, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. E a você que é um mantenedor de nossa comunidade, você que nos ajuda a manter a nossa comunidade, que tem nos ajudado, né? Baruch Hashem, que o Eterno lhe abençoe grandemente. E se você ainda não é um mantenedor, mas se você puder nos ajudar, você poderá enviar a sua contribuição através do Pix, né, por meio do Pix, e a chave é essa que aparece na tela, criciúma@anusimbrasil.com.br, ok? Então, hoje, dia 15 do mês de julho, eu quero aqui deixar o meu abraço, o meu Mazal Tov a todos os aniversariantes deste dia 15 de julho do ano de 2026 e dia 1º de Av do ano de 5786. Vamos então à leitura da quarta aliá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E vossas crianças, de quem dissestes que seriam por presa, e vossos filhos, que não têm conhecimento do bem e do mal, eles estarão ali, a eles darei, e eles a herdarão. E vós, virai-vos e parti para o deserto em direção do Mar Vermelho. E respondeste e me disseste, pecamos contra o Eterno, não subiremos e lutaremos conforme tudo o que nos ordenou o Eterno nosso Deus. E cingiste cada um os seus instrumentos de guerra e vos prontificaste para subir ao monte. E disse-me o Eterno, dize-lhes, não subais nem luteis, porque eu não estou no meio de vós, para que não sejais vencidos diante dos vossos inimigos. E vos falei e não escutaste, e vos rebelaste contra o mandado do Eterno.
persistisse e subistes ao monte, e saiu o Emoreu que habitava naquele monte a vosso encontro, e vos perseguiram como o fazem as abelhas, e vos derrotaram de Seir até Hormá. E voltaste e choraste diante do Eterno, e não ouviu o Eterno a vossa voz, e não inclinou os ouvidos para vós, e estiveste em Cádiz muitos anos, igual ao total do número dos anos que estivesse nos outros lugares. E viramos-nos e partimos para o deserto em direção do Mar Vermelho, como me falou o Eterno, e rodeemos o monte Seir por muitos dias. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet ve'hayol lanu atah betorreinu, Baru atah Adonai noten haTorá. Quarta liá, Parashá Devarim. Hoje a leitura nos fala com respeito a... Ela nos fala diretamente de uma repreensão ao qual Moshe estava fazendo ou relembrando os filhos de Israel das suas más inclinações, das suas rebeldias contra o próprio Deus. E, como temos falado, é uma palavra do profeta Ezequiel, que Hashem, ele nunca pune uma pessoa porque, por exemplo, não vai punir o filho pelo pecado do pai, e não vai punir o pai pelo pecado do filho. Então temos falado muito a respeito disso, que cada um é responsável pelos seus atos. Aquele que peca é punido, seja o pai, seja o filho, e não há punição um pagar pelo outro. Então, o que nós vimos na leitura de hoje, no início da leitura diz assim: e vossas crianças, de quem dissestes que seriam por presa, e vossos filhos que não têm conhecimento do bem e do mal, eles estarão ali, e eles darei, e elas a herdarão. Então, as crianças de fato não tinham conhecimento do que os pais haviam feito, e não teria por que punir as crianças pelo pecado do pai. Então foi isso que Moshe falou: olha, os filhos a quem vocês disseram que nós trouxemos para cá, para morrer aqui nesse deserto, eles herdarão a terra, eles entrarão na terra prometida. Agora vocês não. Então a punição aqui mostra que realmente só foi do pai. Então Deus não vai punir a criança. Nós falamos algo parecido na Parashá do Shabat anterior, quando comentávamos ali da responsabilidade do pai de levar o filho para a sinagoga, de ensinar Torá para os filhos, porque a criança não sabe de nada, como neste caso, Moshe está falando para eles: quando vós dissessem que os vossos filhos iriam perecer, não aconteceu nada. Só que as crianças também não sabiam o que o pai havia feito. Então não seria justo punir o filho por causa do pai. Então, foi isso que comentamos na Parashá anterior. É dever, é obrigação do pai, da mãe, ensinar Torá para os seus filhos. É dever do pai e da mãe. Então a criança não sabe, a criança não tem entendimento do que é necessário para ela alcançar também a sua redenção. Porque, como temos falado, a criança ela tem o seu tempo em que ela é contada como criança. Depois não tem uma fase que é contada como adolescente, não existe. Espiritualmente ela é criança e depois passa
diretamente para a fase de adulto. Não existe criança, adolescente e depois adulto. Não, espiritualmente não. Existe criança e existe o adulto. Então ela é criança, no caso do menino, ele é criança até os 13. A menina é criança até os 12. A partir daí, são adultos. Vão responder por seus atos, pelo pecado que cometerem perante Hashem. Então, a partir daí, o pai, a mãe, está isento, das suas responsabilidades para com a criança. Então, por isso a gente fala, é de responsabilidade do pai. Fazer o quê? Ensinar a Torá, trazer para a sinagoga. Se o pai não traz a criança para a sinagoga, para ela aprender a rezar, e para ela, ou mesmo no seu dia a dia em casa, essa criança não recebe orientação da Torá pelo pai e pela mãe, o responsável é o pai. O responsável é a mãe. Por quê? Porque eles têm essa responsabilidade. É uma responsabilidade que cai sobre os pais de ensinar Torá. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que depois não se desvie dele. Então é dever. Então o pai tem essa obrigação. Agora, quando ela completar 12 anos, quando ele completar 13 anos, aí o pai está isento dessa responsabilidade. Então é isso que nós aprendemos com a Torá de hoje. A leitura de hoje. Que não podemos esquecer de nossas responsabilidades. Deus não vai punir o filho por causa do pai, mas também não vai punir o pai por causa do filho. Então, se o pai fizer o que é corretamente, a criança, ela vai crescer na sinagoga. Ela vai conhecer as mitzvot, ela vai conhecer os mandamentos. Quando ela completar os 12 anos, a menina, ela vai fazer o bat mitzvah. Perfeito. Quando o menino fizer 13 anos, ele vai fazer o bar mitzvah. Perfeito. Agora, depois dos 13, dos 12, se eles não quiserem mais seguir Torá, eles também são livres, Mas o pai, a mãe, perante Deus, realmente está com a sua consciência tranquila. Ensinar a Torá não significa que a criança vai andar depois. Agora, todo pai, a mãe, logicamente, tem por desejo que os filhos realmente sigam a Torá e que também alcance a sua redenção. Agora, para que a criança conheça a Torá, tem que ser ensinada. Começa em casa, levando para a sinagoga. Então, essa é a responsabilidade que os pais têm. Mas começar de berço. Agora, claro, hoje a gente, como uma comunidade emergente que somos, como uma comunidade que está caminhando, essas coisas vão sim acontecer com as crianças que vão nascer dentro da sinagoga, logicamente. Agora, claro, existem situações como a Nusim, como um cristão novo, que vem uma família para a sinagoga e a criança já está com 7, 8 anos e viveu um período dentro do cristianismo, de outras crenças, então daí ela já é uma situação diferente, mas também é importante que os pais ensinem, Até porque a consciência que o pai tem ainda recai sobre ele essa responsabilidade, mesmo que a criança tenha 8, 9, ainda pelos anos que faltam, cabe ao pai ensinar Torá para essa criança, porque 2, 3 anos que ela tiver ainda, ou melhor, 2, 3 anos, que falta para ela completar o seu bar mitzvah, o seu bat mitzvah, ainda há um tempo muito bom para ensinar Torá, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço, fique com Deus, que Hashem nos abençoe neste dia, nos dias em que vamos viver
nesse período do luto, né? Pela destruição, por todas as coisas ruins que aconteceram, as tragédias que abateram o nosso povo. Que Hashem nos abençoe grandemente. Saúde a todos, felicidades e um ótimo dia com as bênçãos do Eterno. Shalom, shalom, Boker Tov.